Quando imaginam camponeses medievais, as pessoas veem miséria, pisos de terra gelada, paredes que deixam passar o vento, gente envolta em trapos, tremendo ao lado de fogueiras que nunca davam conta, morrendo no inverno, como sempre aconteceu. Essa imagem foi construída para vocês de forma muito deliberada, porque a verdadeira imagem de um camponês medieval no norte da Inglaterra ou na Islândia é a de um construtor que resolveu o problema do frio invernal de forma tão permanente que nenhuma empresa de combustível poderia tocá-la, nenhum fornecedor poderia faturá-la e nenhuma equipe de reparos seria chamada para resolvê-la. Um construtor que entendia o solo sob seus pés como um engenheiro moderno entende uma caldeira. Alguém cujo abrigo mantinha um calor habitável em temperaturas que matariam um campista moderno em 4 horas, usando nada além de trabalho, terra e a física lenta do próprio solo. Um agricultor medieval no vale de Tjorsardalur, na Islândia, que deixasse o chão ficar gelado, era responsável por todos que dormissem sobre ele. Não havia um serviço para chamar. Não havia um sistema de reserva encomendado. Eles resolveram uma vez. E funcionou por séculos. Vocês têm a mesma física disponível agora. Mas lhes venderam a assinatura. Uma decisão, tomada antes da primeira parede ser erguida, foi o que separou um abrigo que mantinha calor durante um janeiro mortal, de um que se tornava uma caixa congelada à meia-noite. Não o material da parede, nem o tipo de telhado. Uma decisão sobre onde ficava o piso. E essa decisão é o que vocês estão prestes a aprender passo a passo, de graça. Está a cerca de 60 segundos. A indústria moderna de aquecimento residencial nos Estados Unidos gera cerca de 90 bilhões de dólares por ano em receita. Esse dado vem do relatório de 2023 da IBIS World sobre contratantes de HVAC nos Estados Unidos. A pesquisa de consumo de energia residencial de 2022 da Administração de Informação de Energia do Zero coloca o gasto anual médio das famílias americanas com aquecimento em mais de 1.300 dólares, todo ano, pago a uma indústria. Pelo mesmo resultado físico, um interior aquecido, que um agricultor anglo-saxão medieval em Suffolk, Inglaterra, alcançava sem custo contínuo, sem cadeia de suprimentos e com ferramentas nada mais sofisticadas que uma pá de madeira e suas próprias mãos. A técnica que esses agricultores usavam ainda está fisicamente intacta. Não num museu, não numa reconstrução. No próprio solo, nos perfis de mais de 70 edifícios com piso rebaixado escavados em West Stow, Suffolk, Inglaterra, pelo arqueólogo Stanley West para o Conselho do Condado de Suffolk, publicados no Relatório de Arqueologia da Anglia Oriental número 24, em 1985. Esses edifícios tinham seus pisos cortados deliberadamente abaixo do nível do solo ao redor. Não por acidente, não por inundação, por projeto, por escolha e pelo conhecimento acumulado de construtores que entendiam que a terra retém temperatura como uma pedra retém calor ao lado do fogo, lentamente, de forma confiável e por muito tempo depois que a fonte esfriou. Obras de terra medievais intactas não podem ser faturadas. Essa é a explicação completa para que isso tenha deixado de ser ensinado. Mas a parte que nunca aparece em nenhuma conversa sobre isolamento térmico é esta. Por que a Terra mantém sua temperatura? E por que essa temperatura é quente o suficiente para importar quando o ar 15 centímetros acima é letal? A resposta vem nos próximos 30 segundos, e é a base de tudo que este tutorial vai construir. Esta não é uma ideia nova. Na fazenda da era viking, conhecida como Garden under Sandet, que traduz do norueguês como Fazenda sob a areia, descoberta em 1991 no distrito de Nipaitsok, oeste da Groenlândia, e escavada entre 1991 e 1996 por uma equipe liderada pela arqueóloga Jet Arneborg, do Museu Nacional da Dinamarca. As paredes da casa longa eram de turfa, cortadas do solo e empilhadas com espessura entre 1 e 2 metros. Isso é mais grosso que as paredes da maioria das casas modernas de tijolo. O piso ficava abaixo do nível do solo ao redor. Os estábulos foram construídos diretamente adjacentes ao espaço de vivência principal, compartilhando uma parede com os humanos lá dentro. Na Groenlândia, as temperaturas no meio do inverno chegam regularmente a menos 25 graus Celsius. Durante tempestades, ainda mais baixas. A família que viveu em Gordon under Sandet sobreviveu a gerações desses invernos. Não porque mantinha as grandes fogueiras acesas o tempo todo, mas porque a terra, os animais e o piso rebaixado trabalhavam juntos como um único motor térmico que não custava nada para operar. No sítio de Stung, no vale de Tjorsardalur, Islândia, uma fazenda nórdica foi selada sob cinzas vulcânicas quando o Monte Hekla entrou em erupção em 1104 d.C. As cinzas congelaram o edifício no lugar. O arqueólogo dinamarquês Ager Hussel escavou o local em 1939, e suas descobertas foram publicadas na coleção Forntida Gordar Inau Island. O nível do piso estava abaixo do solo ao redor.
As paredes de turfa tinham entre 1 e 1,5 metros de espessura. O edifício não era pequeno ou rústico. Incluía um salão principal, um laticínio separado e um depósito. Tudo construído para usar a massa térmica da terra como defesa principal contra o frio. Tudo ainda legível. 8 séculos após o soterramento, para a equipe de escavação de Russell. Na Inglaterra, as escavações de Weststow documentam o Grubenhaus, um termo técnico alemão para edifício com piso rebaixado, significando uma moradia cujo piso era escavado abaixo do solo externo, como a moradia padrão do assentamento anglo-saxão inicial entre os séculos 5 e 7 d.C. A característica definidora em cada exemplo no local é um piso cortado entre 30 e 60 centímetros abaixo da superfície ao redor. Isso não era pobreza ou técnica rudimentar. Os mesmos construtores em Weststow também ergueram no mesmo local edifícios de madeira acima do solo. Eles escolheram o piso rebaixado para moradias menores porque funcionava melhor no tempo frio. Era uma escolha técnica consciente. Os monges beneditinos da Abadia de Fountains, em North Yorkshire, fundada em 1132 da Era Comum, e hoje um patrimônio mundial da Unesco gerido pela English Heritage, construíram seu calefactório. Esta palavra latina designa a sala de aquecimento, o único espaço aquecido que a regra de São Bento, de 516, exigia que todo mosteiro possuísse. Eles usaram grossas paredes de pedra apoiadas contra um aterro de terra no lado norte. Os construtores monásticos compreendiam o mesmo princípio que os agricultores anglo-saxões de Weststow. Colocar material denso e estável entre o espaço habitado e o frio exterior não era decoração, era o sistema. Os construtores medievais resolveram isso de forma permanente. Depois, uma indústria tornou essa solução permanente inconveniente, não errada, inconveniente. Em 1875, a Lei de Saúde Pública Britânica introduziu padrões sanitários obrigatórios para habitações em toda a Inglaterra e País de Gales. Inspetores municipais formados na ciência sanitária da época condenaram habitações com piso de terra e semissubterrâneas por todo o país. Essas construções não estavam adoecendo as pessoas por causa da profundidade do piso. A condenação foi motivada pela associação entre qualquer moradia com piso de terra e as habitações urbanas úmidas e superlotadas que realmente espalhavam doenças. O princípio térmico, a razão pela qual esses pisos funcionavam, nunca foi considerado. Foi simplesmente enterrado no argumento sanitário e esquecido. O conhecimento que construtores anglo-saxões e nórdicos transmitiram de mestre a aprendiz por 12 séculos, visível nos perfis dos pisos em Weststow, em Stung, em dezenas de outros sítios escavados, tornou-se associado ao atraso. Não porque a física falhou, porque um piso térreo aquecido não pode ser cobrado a uma casa todo inverno, e um fogão de ferro a carvão absolutamente pode. O ciclo de cobrança simplesmente não tinha espaço para o que é gratuito. O que os construtores medievais entendiam sobre a terra, e o que você vai replicar este fim de semana gastando exatamente zero, começa com um fato físico tão simples que cabe em uma única frase. É mais simples do que qualquer coisa que a indústria de aquecimento vende para você. A próxima sessão é esse fato, em linguagem simples. Em Weststow, Suffolk, o relatório de escavação de Stanley West, de 1985, identificou mais de 70 construções com piso rebaixado. Cada uma delas construída sem conta de aquecimento, sem fornecedor, sem um único componente que precisasse ser substituído a cada estação. A casa americana média, segundo pesquisa da Administração de Informação Energética dos Esquires de 2022, gasta mais de $1.300 por ano apenas com aquecimento. Os construtores de Weststow pagavam zero. A física que usaram não mudou uma única variável desde o ano 500 da Era Comum. Está no solo sob seus pés agora, e quase ninguém está usando. Você viu isso a vida toda e nunca fez a conexão. Uma caverna no verão é mais fresca que o ar lá fora. A mesma caverna no inverno é mais quente que o ar lá fora. Uma adega mantém os vegetais de congelar mesmo quando o solo acima é gelo sólido. Quando você cava no seu jardim em janeiro, a terra a 30 centímetros de profundidade está macia e fria, não congelada. A temperatura que estava lá em outubro ainda está lá em janeiro, quase inalterada. Isso não é mágica, é massa térmica, que significa apenas a capacidade de algo pesado e denso de absorver calor lentamente, retê-lo e liberá-lo devagar. Pense numa panela de ferro fundido. Você aquece uma vez e ela conserva o calor muito depois do fogo apagado. A Terra se comporta da mesma forma, só que numa escala muito maior e mais lenta. O ar é leve e se mistura constantemente. Por isso, a temperatura do ar pode cair de agradável para letal entre o pôr do sol e a meia-noite. O solo não consegue fazer isso. Leva meses para o calor do verão deixar a terra profunda.
Quando um inverno rigoroso se estabelece na superfície, a Terra, a 60 centímetros de profundidade, ainda está liberando silenciosamente o que armazenou em setembro. A 60 centímetros abaixo da superfície, no norte da Inglaterra, a temperatura do solo em janeiro fica perto de 8 graus Celsius. Não é quente o suficiente para ficar descalço. Mas numa noite em que o ar está a menos 10, esse solo enterrado está 18 graus mais quente que o ar acima dele. 4 paredes e um piso feitos desse solo lhe dão uma margem de 18 graus antes mesmo de acender qualquer fogo. Na Groenlândia nórdica, a temperatura estável da Terra fica perto de 0 grau, mesmo quando o ar acima está a menos 30. Essa margem de 30 graus, envolvendo você por todos os lados e por baixo, é o motor de todo o abrigo. Os construtores medievais não chamavam isso de massa térmica. Não tinham uma palavra para isso. Tinham gerações de experiência e um resultado empírico. Um piso rebaixado que permanecia mais quente que o ar, mantinha as pessoas vivas e não custava nada após a primeira tarde de escavação. A maioria que tenta replicar isso erra em uma etapa. Acontece logo no início, antes de erguer qualquer parede, antes de cortar qualquer ramo para o telhado. E é a única variável que decide se a terra trabalhará para você ou ficará lá, sem fazer nada. Esse primeiro erro é exatamente o que a próxima sessão corrige antes que ele aconteça. Aqui está o que você precisa. Quero ser honesto sobre cada número. Uma pá, de lâmina metálica, se tiver. Uma estaca de madeira dura afiada também quebra e solta o solo. E foi o que muitos construtores anglo-saxões usaram antes de ferramentas com ponta de ferro se tornarem padrão na Inglaterra rural. Pás de ferro estão documentadas em inventários monásticos ingleses a partir do século X, e lâminas de pá de ferro foram recuperadas durante as escavações de 1989 a 1991 no sítio do assentamento medieval inicial de Flixborough, em Lincolnshire, publicadas pelo arqueólogo Christopher Lovelock em Rural Settlement, Lifestyles and Social Change in the Later First Millennium AD, em 2007. Se você tem uma pá, tem a ferramenta principal: galhos. Qualquer galho mais grosso que seu polegar, compridos o suficiente para cobrir a largura do abrigo quando dispostos lado a lado. Uma tarde inteira de coleta basta para uma estrutura que acomode uma ou duas pessoas. Turfa, cortada da superfície do terreno que você escava. Ela já está lá, não custa nada, é só isso mesmo. Eis o erro mais comum de quem tenta construir um abrigo térreo para se aquecer. Constroem em terreno plano. Toda tentativa fracassada começa assim: um local plano, paredes erguidas a partir do nível do solo e terra amontoada frouxamente do lado de fora, depois que a estrutura já está de pé. O resultado é um abrigo apenas um pouco melhor que uma barraca no frio intenso. Não era o que construíram em West Stow, nem o que a família em Stong construiu, nem o que 3 gerações de agricultores nórdicos em Gordon-under-Sandet construíram e sobreviveram em invernos que esvaziariam um camping moderno em 1 hora. Abrigos fracassados foram construídos sobre o solo, os bem-sucedidos dentro dele. Em todo o sítio de Grubenhaus documentado, do século V ao XI. No relatório de Stanley West sobre West Stow, de 1985, na escavação de Russell, em Stong, de 1939, nas publicações de Arneborg sobre Gordon-under-Sandet, a característica definidora é o piso rebaixado. Não terra amontoada depois. O piso escavado primeiro até a camada térmica estável, com as paredes então erguidas a partir dessa superfície inferior. A diferença é a mesma entre sentar ao lado da terra e sentar dentro dela. Não é a mesma coisa. Quando o piso está no nível do solo, o ar frio se infiltra por todos os lados e o solo sob você pode estar congelado. Quando o piso está a 60 centímetros abaixo do nível do solo, você está cercado por todos os lados e por baixo, por solo acima do ponto de congelamento. Solo que está ativamente liberando o calor que acumulou desde o outono. O calor do seu corpo, equivalente ao de uma lâmpada de 60 watts ligada continuamente, fica contido por paredes já mais quentes que o ar externo. Um pequeno fogo nesse espaço rende 10 vezes mais que o mesmo fogo numa estrutura na superfície. Para construir corretamente, procure uma encosta voltada para o sul, se possível. Sul significa entrada voltada para o sol do inverno e de costas para o vento norte predominante. A orientação das estruturas Grubenhaus anglo-saxãs em West Stow é analisada por Stanley West em seu relatório de 1985, e a preferência pelo sul é consistente nos exemplos escavados. Terreno inclinado é melhor que plano por um segundo motivo. Você pode escavar na encosta, e não para baixo, o que facilita uma entrada e estabiliza o teto. Marque a área no chão. Para uma pessoa, imagine um espaço tão largo quanto seus braços abertos e o dobro do comprimento. Para 2 ou 3 pessoas, adicione o comprimento de um corpo em cada direção.
Mantenha-o pequeno. Um espaço pequeno e fechado é totalmente aquecido por 2 pessoas sentadas dentro. Um espaço grande dispersa essa vantagem e fica muito mais difícil de aquecer. Cave 60 centímetros para baixo. Os 60 centímetros completos são essenciais e não podem ser reduzidos. 30 centímetros o levam à zona de transição, onde a geada ainda pode chegar em climas frios. 60 centímetros o levam à camada térmica estável, o solo que mantém sua temperatura independentemente do que o ar acima está fazendo. Você sentirá a diferença. O solo retirado a 60 centímetros é nitidamente mais quente ao toque que o solo perto da superfície. Guarde cada pá dele. Tudo volta para o teto e as paredes quando a estrutura estiver pronta. O passo que a maioria ignora, o que fez a diferença entre uma fazenda nórdica na Islândia que manteve calor por 8 meses de inverno e uma que se tornou inabitável no início de fevereiro, é o próximo. Envolve a porta e é a última decisão estrutural antes do abrigo estar completo. Cave um túnel de entrada abaixo, não uma porta em que se fique de pé. Uma passagem na altura de rastejar, inclinada para descer levemente de fora para a câmara principal. O ar frio é mais pesado que o ar quente. Comporta-se exatamente como água, acumulando-se nos pontos baixos, fluindo para baixo. Um túnel inclinado para dentro faz com que o ar frio que entra quando você rasteja se acomode no ponto mais baixo do túnel, em vez de fluir para o espaço principal de convivência. É uma câmara de ar feita apenas da forma da passagem. A mesma característica aparece nos registros das longhouses nórdicas da Groenlândia em Gordon under Sandet, documentados nos relatórios de escavação de Arneborg, e, independentemente, na construção semi-subterrânea dos Inuit. 2 culturas separadas por milhares de quilômetros chegaram à mesma solução, porque a física é idêntica em todo lugar. Em seguida, coloque a estrutura do teto. Galhos dispostos lado a lado por toda a largura da escavação, sem espaços maiores que 7 ou 10 centímetros entre eles. Depois, amontoe a terra guardada por cima, com pelo menos 20 centímetros de profundidade. Por fim, coloque os blocos de turfa cortada sobre a terra com o lado da grama para cima. As raízes da grama se entrelaçarão em semanas e criarão uma superfície viva e impermeável. A sequência das camadas importa. Galhos para suporte estrutural, terra solta para isolamento térmico, turfa para vedação contra intempéries. As diretrizes de 2005 da Building Research Establishment sobre construção térrea tradicional confirmam que 20 centímetros de solo compactado fornecem isolamento comparável ao de isolantes comerciais padrão para paredes. Não um número de engenharia preciso, mas uma comparação física que mostra a escala do que você está construindo. Apoie toda a terra escavada contra as paredes externas acima do nível do solo. Amontoe-a o mais alto possível sem deslizar. Quanto mais massa térmica envolver a parede externa acima do solo, mais essas paredes se estabilizarão na temperatura da terra e não na do ar. Agora acenda um fogo do tamanho de seus 2 punhos juntos. Construa-o numa depressão rasa, forrada de pedras, perto do centro do piso. Mantenha-o afastado do teto de galhos. Deixe-o respirar por uma abertura deixada no ponto mais alto do teto, onde as 2 inclinações se encontram. Um fogo tão pequeno, num abrigo de terra bem construído, levará o interior a uma temperatura confortável em 30 minutos. As paredes de terra absorvem esse calor e o retêm durante a noite, muito depois do fogo diminuir. 2 pessoas num pequeno abrigo de terra, sem fogo algum, manterão o interior acima de 0 numa noite que deixaria uma barraca moderna de paredes finas abaixo de 0 em 2 horas. Um abrigo faz isso por 1 ou 2 pessoas. O que uma comunidade medieval de várias centenas de pessoas fez com esse mesmo princípio em escala total, e o que o assentamento oriental nórdico na Groenlândia manteve por 4 séculos ininterruptos em alguns dos frios mais letais da Terra, é a parte que muda como você vê todo este problema. Um abrigo aquecido pelo calor corporal de uma pessoa mantém 1 ou 2 pessoas vivas numa noite rigorosa. Isso não é pouco, mas também é apenas a primeira camada do que as comunidades medievais compreendiam. No assentamento oriental nórdico na Groenlândia, documentado por escavações ao longo do século XX pelo Museu Nacional da Dinamarca e resumido pelo arqueólogo Niels Linderup em Os Nórdicos da Groenlândia, um estudo biológico-antropológico, publicado pela Museum Tusculanum Press em 1998. As fazendas eram organizadas de modo que os estábulos ficavam adjacentes à casa principal, compartilhando uma parede. Uma única vaca leiteira adulta produz calor corporal, sustentado a uma taxa que a ciência agrícola moderna mede, como aproximadamente equivalente ou maior que um humano adulto. Um estábulo com 10 cabeças de gado, anexado à parede de uma casa longa, adicionava a produção térmica de 10 corpos extras ao espaço de vida, continuamente, de graça. Os animais precisavam de abrigo para sobreviver ao inverno. Os humanos precisavam de calor para sobreviver ao inverno.
A parede entre eles não era uma barreira, era um trocador de calor. O conhecimento com o qual os fazendeiros nórdicos groenlandeses construíam não era primitivo. Era o produto de séculos de engenharia de clima frio, refinada por uma comunidade onde o fracasso significava morte antes da primavera. Na escala de um assentamento, o efeito composto continua. O padrão de vila normando e depois medieval inglês, documentado no Domesday Book de 1086 e analisado pelo historiador Christopher Taylor em Village and Farmstead, A History of Rural Settlement in England, publicado por George Philip em 1983, posicionava os edifícios ao longo de vielas comuns, em aglomerados compactos. Estruturas anexas ou muito próximas perdem calor apenas pelas paredes laterais expostas e pelos telhados. Uma fileira de 5 estruturas protegidas pela terra, compartilhando paredes laterais, perde uma fração do calor total de 5 estruturas isoladas. O arranjo da vila medieval não era preferência estética ou conveniência social. Era gestão térmica coletiva na escala de uma comunidade, replicada em milhares de assentamentos documentados no levantamento Domesday de 1086. Sem contas, sem infraestrutura, sem pedir permissão a ninguém. Há uma condição em que esta técnica funciona menos bem que tudo descrito acima. Construtores medievais no norte e oeste montanhosos da Grã-Bretanha a encontravam com frequência. A forma como a resolveram é a última peça disso. Bom, a proteção pela terra funciona exatamente como descrito em solo mineral. Argila, terra franca, giz, franco arenoso, o material encontrado na maior parte da planície inglesa e na maioria das regiões temperadas da Europa e América do Norte. Funciona menos efetivamente em solo orgânico, o terreno escuro, úmido e esponjoso, rico em turfa dos pântanos montanhosos, bordas de charcos e áreas de pântano. O solo orgânico não mantém uma temperatura estável como o solo mineral. É mais úmido, termicamente inconsistente e mais lento para armazenar e liberar calor. Construtores medievais nos vales das terras altas da Escócia e colonos nórdicos trabalhando solos turfosos compensaram com a espessura das paredes. Essa solução está diretamente documentada no registro de construção de turfa das fazendas nórdicas groenlandesas em Gordon under Sandet, onde a equipe de escavação de Arneborg registrou paredes consistentemente entre 1 e 2 metros de espessura. Essas dimensões não eram um floreio arquitetônico, eram compensação pela massa térmica do solo mais fraca abaixo, alcançada ao adicionar mais material isolante acima. O teste é rápido e não requer ferramentas. Cave um pé e veja o que sai. Se for marrom escuro ou preto, esponjoso e úmido, você está em solo orgânico. Dobre o aterro externo das paredes. Vá a 2,5 pés de profundidade em vez de 2. Construa as paredes mais grossas acima do solo. O princípio do piso ainda funciona em solo orgânico. Ele simplesmente precisa de mais compensação nas paredes para equilibrar a diferença. Se o solo nos primeiros centímetros for pálido, vermelho ou bege, solo mineral, você está no terreno certo. A terra realizará a maior parte do trabalho térmico sem ajustes. A fazenda em Stong, no vale de Tjorsardalur, na Islândia, foi selada por cinzas vulcânicas em 1104 da Era Comum. Permaneceu intocada por 835 anos. Quando Age Roussel abriu a primeira trincheira em 1939, o piso ainda estava 2 pés abaixo do nível do solo ao redor. Os perfis das paredes de turfa ainda eram rastreáveis na cinza compactada. A passagem de entrada ainda estava lá, inclinando-se para baixo em direção ao salão principal, exatamente como os construtores a cortaram no final do século XI. 8 séculos de soterramento não mudaram o que o edifício era ou o que significava. A física que mantinha aquele piso mais quente que o ar externo no inverno de 1103 da Era Comum é a mesma física que manterá seu piso mais quente que o ar externo esta noite. O solo não renegocia, não requer renovação, não inspira. O que você constrói com uma pá e uma tarde faz exatamente a mesma coisa. Não sei o que trouxe você até aqui, não importa. O solo funciona de qualquer maneira.